Gênesis capítulo 37, versículos de 1 a 11. Diz assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os outros filhos. Israel aqui é Jacó, tá, amados? Porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Eles lhes disse, peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando os feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinaram diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho a seu pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Amém. Pode sentar, por favor, amados. Amém. O tema da nossa ministração para hoje, que eu achei essa arte muito linda. Parabéns, Érica, pelo seu trabalho, ficou muito lindo. Amém, amados? Ficou muito bonito, né? É sonhos e propósitos. Eu imagino que você, ao chegar nessa igreja hoje, ou até mesmo enquanto se preparava para vir para esse culto, você pensou, né, naquilo que é um sonho, um desejo que você tem, e que você, ao vir à igreja, você apresentou já diante do Senhor, ou tem a expectativa ao longo desse culto de apresentar ao Senhor aquilo que é um sonho, algo que você tem desejado, tem apresentado ao Senhor nas suas orações. Mas esse sonho que eu irei falar aqui hoje é o sonho que o Senhor teve para José. Não foi exatamente o sonho que José desejou. Não era algo que ele pensava: eu desejo ser governador do Egito. Não, ele não pensou isso. Ele sonhou que ele estaria liderando pessoas, e ele apontava para os seus irmãos. Pode passar, por favor? E eu quero iniciar essa palavra falando um pouco da genealogia de José. Abraão, né, ele era casado com Sara, porém Sara não podia ter filhos. Vou fazer só um resumo rápido aqui para a gente poder dar seguimento e vocês entenderem o propósito disso tudo. Abraão era casado com Sara, porém Sara não podia ter filhos. Ela já tinha 90 anos e ele tinha 100 anos. Mesmo que para a época o povo vivia, né, muito mais do que isso, ainda assim já era um tempo muito grande para uma pessoa não conseguir gerar um filho. E seria realmente através de um milagre. Porém, Abraão, né, orientado até pela própria Sara, tem uma relação com Agar, que era a escrava egípcia, e ela então dá um filho a ele, que era Ismael. Porém, esse filho não era o filho que o Senhor planejava entregar para Abraão. Não era o filho que o Senhor havia prometido para ele.
E isso cria uma situação muito ruim, né? Porque a esposa não teve o filho, mas a escrava deu a ele um filho. E passando o tempo, o Senhor vai então, entrega a Sara um filho que é Isaque. E fica uma situação muito ruim, né? Ter um filho com uma escrava e ter um filho com a sua esposa. E então Sara pede para que Abraão tire Agar da tribo, juntamente com seu filho Ismael, e ali eles são então expulsos dali, vão para o deserto, e uma situação bastante ruim, porque Ismael também era filho, ele era filho de Abraão, porém ele não estava conforme o propósito de Deus naquele lugar. E hoje, atualmente, só fazendo um comentário rápido, Ismael é o que ele recebeu uma promessa de que ele também iria ter ele seria um príncipe, né? Teria povos abaixo dele. E hoje o que nós temos é a Palestina, onde hoje vive esse conflito Palestina e Israel. Por quê? Isaque, ele gerou a nação de Israel. Ismael gerou a nação da Palestina. Então, por isso que hoje existe esse conflito que perdura até os dias de hoje, né? Mas não é esse o propósito aqui. Eu quero mostrar para vocês, através dessa genealogia, como que é uma família totalmente problemática. É uma família confusa, né? Lá em cima tem uma desobediência, gera um filho, esse filho é expulso, ele é abandonado. Depois, então, Isaque casa com Rebeca. Rebeca, então, tem 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Jacó, então, por isso que a Bíblia fala Israel, que ele seria, a partir daí, recebe o nome também de Israel. Porém, Jacó, ao longo, né, da vida deles, Esaú, ele era caçador, era um cara, né, que o pai lá, o Isaque, tinha ali uma paixão por ele, e Rebeca tinha uma paixão por Jacó. Então, havia também ali uma preferência dentro de casa. E ali, então, inicia um outro conflito familiar, onde Jacó dá uma pernada, uma volta, né? Te enganei ali no irmão dele e rouba dele a primogenitude. Na verdade, compra dele, né, a troco de um prato de lentilha, se eu não me engano, e tira dele então a primogenitude, que para aquele tempo a bênção da primogenitude era algo primordial na vida de uma pessoa. Se ele era o primeiro filho, ele tinha que receber do pai essa bênção. E Jacó então arma para cima do irmão e consegue tirar dele essa bênção da primogenitude. E ele tem que fugir. Quando ele foge, ele vai para a casa de um tio chamado Labão, onde ele conhece Raquel, que é a mãe de José. Porém, né, ele faz um acordo com Labão e pede para que Labão entregue Raquel, que era sua prima, como esposa. Labão faz um acordo com ele: trabalhe para mim 7 anos que eu te entregarei Raquel. Só que ele mente para Jacó. Olha o histórico de engano todinho lá de cima, repetindo aqui, acontecendo aqui embaixo novamente. Labão faz o quê? Na hora de entregar a filha, Raquel entrega a Lia. E ele tem que casar com Lia e trabalhar mais 7 anos para ter então Raquel como esposa. Porém, ele não amava Lia, ele amava Raquel. Enquanto, né, tem todo esse desenrolar da história ali, Raquel também não podia ter filhos. E Lia começa a ter filhos e começa então perturbar a irmã, incomodar a irmã, fazer, né, comentários que vêm diminuir a irmã. E mais adiante, então Raquel consegue dar à luz e gera então José e Benjamim. Benjamim vem bem depois. Porém, amados, nessa situação toda aqui, Jacó também repete o mesmo erro que Isaque cometeu, que é da preferência entre os filhos. É algo terrível num lar, né? Alguém escolher um filho e dar mais preferência, prioridade para aquele filho, porque José era filho de Raquel, então ele amava mais a José do que os outros irmãos, e isso trouxe então um sentimento de inveja. Imagina, gente, se todos aqui combinassem de vir com a mesma cor de roupa, de repente chega uma pessoa aqui com uma roupa diferente, se destacando de todo mundo. Era o que aconteceu, foi o que aconteceu com José.
Todos os irmãos tinham aquela roupa daquela época, né, que era bem parecida, e chega José com a túnica de um príncipe que o pai mandou fazer para ele e não fez para os irmãos. Isso gerou então mais um desconforto, mais um desentendimento entre os irmãos. Aí José então tem esses dois sonhos, que são promessas, mas como os irmãos já tinham inveja, tinham ciúmes de José, eles entenderam que esse sonho era o quê? O irmão se colocando acima deles. E os irmãos então articulam, lançam no poço, né? Tem a ideia de matá-lo, mas não mata, lança no poço e depois ele é vendido como escravo, e aí vem todo o desenrolar da história. Pode passar, por gentileza. Diante desse cenário todo, dessa confusão que eu acabei de comentar com vocês aqui, eu levantei aqui 12 pontos, não vou falar deles detalhado, mas que eu vou focar em 3 aqui. Mas olha nessa muvuca de família problemática que a gente viu ali desde Abraão, nós destacamos o quê? O abandono de Ismael, que é um problema que perdura até os dias de hoje. Essa guerra que nós temos visto nas redes sociais, aí, Israel e Palestina, e o Hamas que está ali, né, aproveita da situação, é um problema que permanece até a atualidade. E eu estava me preparando para vir para cá, eu falei, Senhor, mas olha como é que pode uma situação assim perdurar até os dias de hoje, quase 4.000 anos. Aí o Senhor falou no meu coração assim, perdura porque ainda não acabou. A história ainda não teve um ponto final. Isso me trouxe à memória também que diante desse cenário de uma família totalmente confusa, gerações, o Senhor levantou povos através dessas gerações. Então olha ali, ó, tinha o abandono de Ismael, povos rivais, como eu acabei de falar, né, os judeus e árabes, banalização da primogenitude, engano, Jacó enganou o irmão Esaú, mentiras, Jacó e Rebeca, que é a mãe, enrolaram, né, Isaac, o pai, enganaram o pai, por isso que Jacó significa enganador. Conspiraram, né, conspirações, Lia conspirando contra Raquel, os sonhos de José, inveja e ciúme dos irmãos, transformações, né, que é algo que, isso daí para mim é o que teve, que é o ápice dessa ministração, e eu vou falar daqui a pouco. Fidelidade, José recusa a esposa de Potifar, e propósito e processo, que é o que a gente vai falar também adiante. Desses 12 pontos que eu linkei aqui, eu quero falar sobre sonhos, propósitos, processos e propósitos. Mas uma coisa, só um gancho aqui rapidinho. Potifar, eu estava questionando por que a mulher dele tinha que dar em cima de José, né? Gente, o cara era eunuco. Se você não sabe que é eunuco, o cara era castrado. Aí, imagina, a palavra fala que José era um garoto bonitão, 17 anos. Bonitão, na casa de uma mulher onde o marido é eunuco. Não ia prestar, né? Mas desculpa, foi só um comentário aqui, uma heresia básica aqui. Pode passar adiante, por favor. Não querendo justificar o pecado, tá? Mas aqui, pontos relevantes. O primeiro ponto que eu achei muito interessante apontar aqui são os sonhos. Como eu falei anteriormente, né? Os sonhos de Deus para José eram coletivos, pois envolviam os seus irmãos. O sonho era para os irmãos também, porém a inveja e o ciúme gerado pelo pai, por Jacó, que alimentou, na verdade, aquele tratamento especial com os filhos, com o filho José, e discriminando os demais, que ele colocava José para entregar o que os irmãos faziam de errado. Então era uma situação muito desgastante. E com isso, os irmãos não tiveram uma visão muito interessante. Se eles tivessem olhado e falado assim, poxa, se o nosso irmão vai governar sobre nós, é sinal que ele vai ser alguém importante. E nós iremos nos beneficiar disso. Como no final da história acontece. Né? Quando vem a seca, vem a destruição de tudo, eles vão buscar recurso aonde? No Egito. E quem está lá como governador? José. Eles não tiveram essa visão. Eles deixaram ser dominados por um sentimento de destruição, que é o sentimento que, na verdade, tem destruído muitas famílias na atualidade, muitas pessoas. A inveja de um irmão, a inveja de um amigo, a inveja de alguém que está em ascensão, que está em crescimento, na verdade, não atrapalha a pessoa que está crescendo, atrapalha quem está com inveja.
Porque a inveja é um sentimento terrível, né? Então, gente, o que eu vi nessa ministração, nesse primeiro ponto dos sonhos aqui, é que o sonho de Deus para nós é um sonho coletivo. O nosso sonho é individual, pode até alcançar outras vidas. Geralmente, quando sonhamos e apresentamos diante do Senhor, nós apresentamos o quê? Senhor, me dê uma casa, me dê um carro, né? Faz com que meus filhos prosperem, faz com que meus filhos alcancem resultados, passem na universidade, ou vá bem na escola, faz com que eu consiga um bom emprego. Aí nós estamos focando na individualidade, mas os sonhos de Deus para nós, eles são coletivos, porque quando Ele coloca um sonho no coração de alguém, esse sonho vai alcançar muitas outras vidas. Quer ver, eu vou citar um exemplo aqui, se o pastor André, meu amigo, há 35 anos me permitir, vou falar um pouquinho de você, querido. É que me veio na mente agora aqui. O pastor André, eu conheço ele há 35 anos, até onde eu contei, né? Bastante tempo de amizade. E eu me lembro que ele sempre gostou dessa área de ensino. Ele sempre foi focado em dar aulas. Tem uma oratória maravilhosa, né? Não sei porque ele não escreveu um livro ainda, né? Ele tem um discurso maravilhoso e tem um conhecimento maravilhoso da palavra de Deus. E o que o Senhor entregou na mão do pastor André? Um instituto. O instituto não só está alcançando as vidas dentro da Catedral Emanuel, como também está alcançando vidas em outras igrejas, porque o pastor André virou um multiplicador do instituto. Através de uma orientação do nosso bispo, o pastor André vai nas outras igrejas implementar esse modelo de treinamento. E com isso, muitas vidas que não conheciam a palavra, que não tinham orientação de como cuidar de uma igreja, hoje estão sendo capacitados, orientados e formados com um conhecimento que o Senhor entregou para o pastor André. Então, o sonho de Deus está se realizando na vida do pastor André. E automaticamente se tornou coletivo e alcançou e está alcançando muitas vidas. Levantei sua moral agora, hein, pastor André? Tá, na próxima você me dá uma moral também, né? E então, gente, eu preciso dar a hora, tem ali. Então, o segundo ponto, por favor, pode passar, é o processo. Tudo que nós determinamos ou pedimos para algo, né? Nós temos que passar pelo processo. O ensinamento, por exemplo, é um processo. Você entra no instituto, ao longo de 6 meses você vai receber uma orientação, conteúdos, né? Hoje eu comprei um material, chama Bíblia Panorâmica, acabei de comprar, porque eu gosto dessa parte histórica da Bíblia, né? E tudo tem o que você estudar, você quebrar a cabeça, você vai, né? A tia Dani está falando comigo, comprou um curso lá na parte de educação física, né, tia Dani? E ela está tendo que ver o horário para adequar a vida dela àquela pós-graduação que ela está fazendo. Isso é o processo. É um sonho que ela tem, uma especialização que ela deseja, porém que tem o processo. E qual foi o processo de José? O processo de José foi ser paparicado pelo pai, ser odiado pelos irmãos, ser apanhar dos irmãos, ser lançado num poço, ser vendido como escravo e trabalhar na casa de um comandante, Potifar, tentar, né, contra a sexualidade dele através da esposa de Potifar, ser preso, ficar ali por volta de 10 anos preso mais ou menos, sair dali e trabalhar mais 2 anos preso, total foram 12 anos, né, de prisão, e depois então que ele conseguiu interpretar o sonho do faraó, então ele foi trabalhar como governador do Egito. Olha o processo que ele passou, que durou aí em média 12 anos, e começou com um garoto, um adolescente de 17 anos. O processo foi árduo, o processo foi difícil, mas algo que mudou a vida de José. Porque uma coisa que me chamou a atenção nesse texto, claro que está bem mais adiante, eu li até o 11 só, mas tem muito mais conteúdo falando de José, é que José, ao longo desses 12 anos que ele ficou preso, ele foi transformado.
Ele passou por ensinamentos, ele aprendeu, até porque, mesmo na pior das situações, no pior cenário que nós estivermos passando, nós estamos aprendendo. Se você faz algo que você não gosta, que você trabalha num lugar, você não gosta daquele trabalho, mas ainda assim você está aprendendo, você está evoluindo, né? Então, tudo aquilo que ele passou, ter apanhado, ter sido preso, vendido como escravo, né? Aquilo foi um processo de transformação. E o que é interessante, quando ele vê os irmãos, ele os reconhece. Por que ele reconhece os irmãos? Porque os irmãos não tiveram transformação. Os irmãos ainda eram as mesmas pessoas. Não viveram um processo de transformação como José viveu. Eles não identificaram José. Eles viram José como governador, mas não identificaram que era José. Porque José estava transformado. Era outra pessoa. Agora os irmãos não, continuavam a ser as mesmas pessoas de 12 anos atrás. Essa é a importância do processo. Tem momentos que nós estamos passando, é duro, é triste, é pesado, lamentamos, questionamos Deus. Essa palavra veio para mim através de um questionamento. Eu falei, Senhor, acho que está demorando um pouquinho, né, Pai? Está demorando aí o que eu estou pedindo ao Senhor. O Senhor deixou bem claro para mim que é o sonho dele que vai prevalecer. Porque o meu sonho, ele já fez várias vezes lá atrás. Eu tinha um sonho de ser executivo numa empresa, ser gerente, trabalhar, viajar pela empresa. Ele me permitiu alcançar tudo isso. Só que ele foi também permitindo que eu fosse desgostando dessas coisas, até começar a desejar viver o sonho de Deus para mim, que era seguir a carreira pastoral, que era a transformação da minha vida. Tudo o que eu aprendi ao longo desses 30 e poucos anos que eu trabalhei na indústria, no exército, na indústria, foi o processo. Eu diria que eu ainda estou vivendo o processo, mas já comecei a colher frutos desse processo, porque a transformação está acontecendo. E eu acredito que ainda tem muita coisa para melhorar, mas, né, faz parte da misericórdia do Senhor. E o propósito, que é o item 3, o propósito é a concretização dos sonhos desejados. O propósito é quando você alcança, você chega no final e fala assim, poxa, era esse o meu propósito, era esse o meu objetivo. Eu não sabia o que Deus estava preparando para mim, porque o que Deus está preparando para nós é maravilhoso. Não tem como ficar frustrado com os planos de Deus, porque Ele traz uma alegria, Ele preenche todas as nossas necessidades, tudo aquilo que desejamos. Não tem como ficar pendente. Se você está sentindo que ainda tem algo que não finalizou, é porque não finalizou, porque não botou um ponto final na história ainda. Sabe, eu não sei qual o propósito que Deus tem para você, mas se você quer ouvir dele, o propósito que ele tem, qual é o sonho dele para você, é hoje que você vai ouvir. É hoje que você vai entender, porque tem coisas que não se concretizam, que não finalizam. São várias situações, né? Algo que me chama a atenção de José é que depois que ele vira governador, né, ele se casa com uma egípcia, ele tem 2 filhos, que é o Manassés e Efraim. Olha o significado dos nomes, gente. Manassés, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. O Senhor tratou tudo nele, fez ele esquecer, fez ele perdoar. Isto faz parte do processo, perdoar. Quantas pessoas passam, né, por processo, mas não conseguem concluir porque ainda tem mágoa, tem um ressentimento, sabe, não conseguem ter paz no coração porque está sempre reativo às situações, sempre pronto, com medo de tomar uma pernada, uma volta de novo, né, e está sempre ali ressabiado com a situação. Por quê? Ainda não aprendeu a perdoar. Não está confiante plenamente no Senhor. E Efraim significa, Deus me fez prosperar na terra de onde tenho sofrido. Quando ele foi para o Egito, foi um período de sofrimento, mas o Senhor fez ele prosperar naquele lugar. Amados, eu não sei que terra que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas algo especial do Senhor está para acontecer na tua vida.
Sabe, isso não é palavra de autoajuda, de motivação, não. Isso é promessa de Deus. Até porque, se nós olharmos ali naquela genealogia ali, nós podemos ver que aquela história não finalizou ainda. E o interessante, né, outro ponto que me chamou a atenção nessa história, é que das tribos ali, de todas as tribos, formaram 12 tribos. Dessas 12 tribos, a tribo de Judá é de onde Jesus vem. Quer dizer, o Senhor ainda continuou fazendo, ainda tem continuado a fazer através dessas tribos. Hoje o Senhor Jesus, que se faz presente nesse lugar, veio de uma das tribos de onde os irmãos condenaram José. Então, amados, algo muito importante para nós: não importa de onde nós viemos, o que importa é para onde o Senhor quer nos levar. Não importa a história que você tem, não importa quantos tropeços você deu, não importa, o que importa são quantas vezes você se colocou de pé e falou para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Hoje nós somos uma igreja que está em pleno crescimento, para a honra e glória do nome do Senhor, mas o que faz essa igreja crescer são os sonhos de Deus na nossa vida. Porque quando você alcança um plano de Deus, ou quando Deus entrega um sonho dele para você, esse sonho não vai alcançar só a sua vida, vai ser um sonho que vai irradiar, vai alcançar vidas, vai alcançar comunidades, vai alcançar os moradores ao lado da sua casa, e são as pessoas que futuramente irão compor o nosso propósito, o sonho que o Senhor colocou no coração dos pastores dessa igreja, de chegarmos a 3.000 pessoas aqui. E para passarmos para 3.000 pessoas, ou teremos um domingo cheio de cultos, ou teremos que buscar um lugar muito maior, né, pastor André? Que também faz parte do sonho de Deus, amados. Amados, se o seu sonho é único, é individual, o Senhor está cuidando dele. Mas foque no sonho coletivo. O que o teu sonho vai alcançar, vai proporcionar a outras vidas? O que o teu sonho vai fazer daqui para frente? O negócio é que hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas olham para os problemas dela e, né, segura ali, vem a solução, ele abraça, ele nem compartilha, porque ele tem medo de inveja, né? As pessoas falam: tem que comer coisa, tomar cuidado com os invejosos. Temos também, mas nada que uma oração não resolva, não é verdade? O negócio é que a gente acaba vivendo como crente místico, acreditando mais nas falas satânicas, malditas, do que nas promessas de Deus para nós. Sabe, gente, nós temos que, na verdade, mergulhar no conhecimento do Evangelho, porque a palavra de Deus é que nos faz crescer, é que nos faz entender todo esse cenário que já tem quase 4.000 anos que vem acontecendo, e ainda tem muita coisa para desenrolar. Sabemos, né, a gente ouve muito sobre o tempo final que está chegando, gente, mas eu penso o seguinte: enquanto as coisas não acontecerem, vidas forem alcançadas, pessoas que nunca ouviram o Evangelho de Cristo, como uma pessoa que nunca ouviu o Evangelho de Cristo pode ser condenada se ela não sabe o que é lei, se ela não conhece a palavra de Deus? E o nosso Deus é justo, o nosso Deus faz com que o conhecimento chegue a todos os lugares, e precisa alcançar. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, coletividade agora? Sejam servos, sejam investidores, sejam pessoas que querem que o reino avance. Pense no teu bairro, pense na tua comunidade, pense na tua família como um todo, e fala: Senhor, eu não sei o sonho que o Senhor tem para mim, mas Pai, que o meu sonho esteja no centro da tua vontade. Isso é viver no centro da vontade de Deus, quando você faz algo que alcança outras pessoas. E através disso, amados, vem as realizações dos nossos propósitos, nossos sonhos, né? A nossa família avança, há um crescimento a cada dia em tudo que nós colocamos as mãos, há promessas de cura, de libertação, de prosperidade para nós. Mas você está falando sobre prosperidade? Deus não nos criou para viver na miséria. Deus nos criou para termos prosperidade no nosso lar. Não estou falando aqui não estou falando o Evangelho, né, a teologia da prosperidade para vocês. Não é isso. Eu estou falando de um Deus que cuida de cada detalhe em nossas vidas. E quer que a gente venha prosperar, quer que a gente venha avançar, conquistar coisas. Eu não sei se da última vez que eu preguei aqui eu compartilhei isso, eu acho que não.
mas eu venho de escola pública. Estudei a vida toda em escola pública. E sempre dei muito valor na escola particular. Na escola pública, claro que eu estudei lá, mas eu sei o diferencial entre as escolas. E quem estudou e conhece sabe o diferencial. E eu sempre desejei muito, muito mesmo que as minhas filhas estudassem em escola particular. Sabe, isso não é vaidade não, gente. É investimento. Tá? E eu cheguei para o ano passado, 2024, a minha filha mais velha, a Nanda, teve que fazer um ano na escola pública. E é nítido a diferença de conteúdos, de preparação, enfim. Não vou entrar nesse mérito aqui, porque eu não quero, pelo amor de Deus, gente, não quero falar mal. Eu estou falando de promessa de Deus, de cuidado de Deus. E eu orei ao Senhor e falei: Senhor, como eu gostaria que a minha filha voltasse para o colégio particular. Só que esse ano a gente não teria condições de pagar para ela estudar no colégio particular. E sabe o que aconteceu? O Senhor levantou alguém que vai pagar o ano de 2025 inteiro para minha filha no colégio salesiano. Sabe, são coisas, amados, isso faz parte dos meus sonhos. Porque um dia eu falei, eu venho de escola pública, eu sei a diferença. Eu sei o diferencial de um para outro. E eu falei para minha filha agora: você está voltando porque Deus preparou para você. Não é mais o seu pai Carlos que está fazendo, é o Senhor Deus que está preparando para você um ano de colégio pago. É a promessa de Deus se concretizando em nossas vidas. Amados, eu quero estar orando por vocês agora, para que você possa viver as promessas de Deus, mas principalmente o sonho que o Senhor tem para você. Talvez algumas pessoas aqui já tenham tido essa revelação, o Senhor já tenha te falado qual é o sonho dele para a sua vida. Mas se você não sabe, eu gostaria que você se colocasse em oração nesse momento. E o Senhor colocasse, pelo menos, se Ele não te falar agora, que Ele coloque paz no seu coração. Para que você saiba que você não está aqui aleatoriamente. Você não veio aqui para cumprir um protocolo, cumprir um ritual. Você veio aqui porque tem algo especial de Deus para você. Sabe, eu não creio em situações aleatórias. Eu creio que há um propósito de Deus para tudo em nossas vidas. Se nós olharmos todos aqueles personagens da árvore genealógica ali, a gente vai ver que tem uma série de erros que foram decisões pessoais. Mas ainda assim Deus interviu e tirou daquele grupo de pessoas que erraram situações que vêm até hoje vir como promessa para nós. Ele pegou um cenário todo destruído, todo negativo e transformou em promessas. Transformou em libertação, transformou numa cruz vazia, mostrando que Jesus passou por ali para que cada um de nós tivesse direito à eternidade. De um cenário negativo, Ele transformou numa promessa de sucesso para cada um de nós. Então convido você que gostaria de vir aqui receber uma oração, apresentar a tua vida e dizer assim: Senhor, eis-me aqui, eu quero viver os teus sonhos. Eu quero viver no centro da tua vontade. E nós estaremos orando por vocês. Amém?